Pois é, esse é um ponto importante e que gera muitas dúvidas. Quando há uma notícia de um vírus, isso acaba despertando um questionamento sobre os riscos para a saúde. Por isso, a gente vai falar com a Júlia Lopes, que está com uma infectologista, e ela vai nos responder se existe ou não o risco de contaminação em humanos ao consumir a carne. Oi, Júlia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para você, Fran, para todo mundo que assiste o Boletim Legislativo. É isso mesmo, esse surto de gripe aviária no Rio Grande do Sul, né, em uma granja comercial, tem gerado preocupação das autoridades e também uma série de dúvidas na população quanto aos riscos e contaminação dos humanos. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a infectologista Ana Zagato. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Para a gente começar, o que é então a gripe aviária e como que ela é transmitida, né? A gripe aviária é um vírus, tá? Provocado pelo vírus da influenza. Ela é transmitido entre as aves por secreções, por gotículas nasais e por fezes dessas aves. O maior contágio é realmente em local onde está ocorrendo um surto entre as pessoas que manipulam essas aves, manipulação constante e sem EPI adequado, e entre as aves entre si. Perfeito. E a gripe aviária, ela pode contaminar os humanos, né? Como que acontece essa infecção? Então, como eu disse, ela pode contaminar os humanos quando ocorre um contato muito íntimo com essas aves, principalmente as pessoas que cuidam dessas aves, elas podem ser contaminadas se não houver uma precaução, um EPI adequado, porque é transmitida pelas gotículas e pelas fezes. Essa questão do surto de gerar entre pessoas realmente não existe, tá? Porque é transmitido realmente por esses animais contaminados. Entendi. E uma dúvida que tem bastante, né? Essa questão se é transmitido pelo consumo de carnes dessas aves ou também dos ovos. Há um risco? Então, como eu falei, é transmitido das secreções nasais, vias respiratórias dessas aves e pelos excrementos, pelas fezes, urinas. Então, a carne e os ovos não tem comprovação nenhuma que existe um contágio. Então por que está tendo esse surto? Por que está sendo proibida a exportação? Pelo risco da transmissão realmente durante esse transporte, se houver alguma contaminação desses materiais todos, porque o vírus ele fica na superfície desses materiais, então um grande risco de transmitir, levar esses vírus para outros locais. Mas não que vai haver uma contaminação pela carne e pelos ovos. Então eu acho assim, a população pode ficar tranquila, pode comer o frango, porque não existe transmissão pela musculatura do frango, existe pelas secreções desse frango. Entendido. Então fica aí essa informação para a população, né? E há um risco dessa doença se espalhar e se tornar uma pandemia? A gente viu que você falou que o risco é muito baixo para humanos, mas tem essa preocupação? A comunidade médica está em alerta em relação a isso? Não existe chance nenhuma de uma epidemia, nem uma pandemia, muito menos uma pandemia, epidemia, enfim. O que acontece? É transmitido pelas gotículas. O ser humano pode pegar, mas ele é um reservatório muito rápido, ele não sustenta essa doença. Então, a transmissão entre humanos ela é muito pequena, então não existe risco nem de epidemia, muito menos de uma pandemia. E uma dúvida que também chega, né, sobre essa questão da vacina da gripe, que a gente está tomando agora, né, está na época de tomar a vacina. Essa vacina da gripe, ela protege contra a influenza aviária? Não, ela não protege contra a influenza aviária. É bom você estar protegido contra uma gripe pelo risco de você não pegar uma possível gripe aviária numa fatalidade, mas ela realmente não protege. No Brasil já está em estudo uma vacina específica para a gripe aviária, que logo em breve já estará sendo liberado pelos próximos anos. Perfeito. Para a gente finalizar, né, quais são os riscos da gripe aviária para a população, né, para os seres humanos? Eles não têm que ficar
preocupados, né? O risco é muito baixo, como a senhora já enfatizou. Então, o risco de você pegar realmente é muito baixo. Digamos que você pegue, você pode desenvolver uma gripe comum, pode desenvolver uma pneumonia e até óbito. Como desde que iniciou realmente a gripe, em 2003, nós já tivemos 450 e poucos casos de óbitos. Então, o óbito existe. É um período de tempo grande, de 2003 a 2025, nós só tivemos 458 casos. Então, assim, a taxa de óbito é muito pequena, mas existe. Então, caso você pegue uma gripe, comece com sinais de febre, sintomas mais importantes respiratórios, procure um posto de saúde e um infectologista. Perfeito, muito obrigada pelas informações, obrigada. Então é isso. Reforçando então, né, que o risco de infecção humana pela gripe aviária é muito baixo, e principalmente pelo consumo de carnes, né, de aves e ovos, ele não existe. Então fica essa informação para todo mundo, tranquilizar a população. E é importante, como a doutora falou, manter a vacinação em dia para ficar ainda mais protegido. Volto com você no estúdio. É isso, Júlia, muito obrigada, viu, pelas informações.